Participar da entrevista, a central tem o número 3206-1213. Eu repito, 3206-1213 ou ainda pela internet, pelo endereço jornalismo@tvprev.com.br. Duda. Deputado, que satisfação te receber e agora como secretário, hein? Parabéns, viu? Estou muito feliz, Duda, muito obrigado aqui por essa oportunidade de voltar. Querido Samuel, toda a nossa equipe de produção aqui da Prever e você, meu querido amigo. Pois é, gente, vocês me deram muitas vezes a honra de dialogar comigo, fazer pergunta, diante dessa oportunidade que a TV Prever me dá aqui de prestar contas de vez em quando, e agora eu venho hoje nessa primeira condição. Hoje é dia 6, então eu tomei posse no dia 7, que vai ser amanhã, então eu estou completando aqui um mês e estou completando num lugar muito especial para mim, que é com vocês e aqui pela TV Prever. Estou muito animado, Duda. Estou muito animado porque você sabe que essa característica da gente se apaixonar pelas coisas, né? E acho que eu tenho isso. Estou chegando agora, por exemplo, de uma reunião. Posso contar? Claro. Estou chegando lá de Jaú, né? Lá em Jaú, nós reunimos ali, nós temos uma fazenda centenária, tá certo? Que existe lá há muito tempo. Agora chama-se Centro ali de Pesquisas. Qual era o nome Hélio da fazenda? Moraes. O nome da fazenda? Hélio Moraes. Ali antigamente era chamada Água Vermelha ali. Água Vermelha. Né? E agora ela já existe há tempo como uma unidade. Nós temos lá 126 hectares que são. E eu andei lá hoje. Primeiro eu recebi os pesquisadores. Um grupo pequeno, mas muito vibrante nas coisas que faz. Então, por exemplo, lá nós temos uma grande pesquisa de cana. Então, há hoje um sistema de medição que o pessoal está fazendo uma conta daquilo que é uma cana produzida sem irrigação de uma cana produzida com irrigação. E há ganhos que chegam a casa de 30%. E não é uma irrigação daquela feita ao léu, tá certo? De pivôs, com certos controles. É aquela de gotejamento no pé que se faz. Depois disso, lá também tem uma outra espécie de cana que está sendo identificada, porque nós temos hoje para os fornecedores de garapa, e tem um grande consumo disso, é uma cana mais cara, tá certo? Essa cana que ia para garapa, ela está hoje padecendo muito de ferrugem. Então se identificou uma nova variedade, que é mais produtiva, mais saborosa, e juntaram ali essas pessoas que fazem aí garapa, que vêm das esquinas, tudo mais, lá foram ver, identificaram uma nova variedade que é mais produtiva. Nós temos uma outra variedade sendo pesquisada já, eu adoro isso, tá certo? Que é a cana forrageira, para fazer o quê? Confinamento, precisamos indicar a variedade lá para o nosso Miguel Sastre, Verdade, tá certo? verdade. E para outros que fazem ovino, que fazem caprinocultura, então é uma cana que dá um ganho de engorda muito significativo. Então se fez toda uma pesquisa sobre isso. Depois nós tínhamos lá uma pesquisa sobre tilápia, que agora está ampliando muito os tanques redes. É a proteína animal de menor custo para ser produzido. É exatamente a piscicultura. E nós vamos dinamizar muito a piscicultura ali na Secretaria. Então, são coisas como essa que eu estou andando. Hoje aqui em Bauru vou fazer uma visita também à nossa unidade, que congrega aqui a APTA, o escritório de defesa, que cuida de toda a questão de sanidade vegetal, animal, além da nossa CAT, que é exatamente o órgão que faz o contato com os produtores, levando conhecimento, novas informações, e agora num trabalho importante, que é acelerar o preenchimento do cadastro rural. Depois que teve o novo Código Florestal, nós tivemos uma nova legislação em São Paulo também, e agora nós temos que preencher esse cadastro para que todos fiquem regularizados a sua propriedade e assim possa ter mais acesso a financiamento, a oportunidade de renda. Bom, eu sempre coloquei aqui o Arnaldo Jardim, um engenheiro preparadíssimo, uma das inteligências na política nacional. Acho que o Estado de São Paulo ganha muito em trazer o Arnaldo da Câmara Federal para o Estado de São Paulo e está num setor setor aí agrícola, alcooleiro, o Arnaldo conhece na palma da mão. Mas eu acho que Brasília perde, porque eu até quero ouvir o que você está ouvindo dos seus colegas que estão lá. Eu tenho a impressão que eu tenho à distância é que aquilo virou um caos, acho que aquela arrogância
dos políticos do governo, acredito que de dançar até na frente de câmara e etc., que nós vimos, deve ter... O país, que situação, hein, Arnaldo? Onde que o país ficou com toda essa corrupção e com todo esse desmando no trato do poder executivo do país? Tudo, você falou coisas tão importantes aí, vou dar uma comentadinha, né? Primeiro você disse o seguinte: puxa, Arnaldo, que bom você vem aqui, pode ser um bom secretário de Agricultura, espero aí, preciso de muita ajuda, espero que Deus nos proteja e que o governador continue acreditando como ele tem acreditado, vou tentar ser bom. Puxa, mas e você saiu de Brasília, né? Olha um fato que aconteceu terça-feira. Terça-feira o governador Geraldo Alckmin, eu discuti com ele a situação do setor canavieiro, e ele discutia a situação de municípios como, onde a Prevê é muito ouvida, na região toda, aqui na nossa Bauru, mas é ouvida em Lençóis Paulista, Pederneiras e ali Macatuba e tal. Então eu fui para o governador, falei da situação do setor canavieiro, tá certo? Que está muito ruim, mas finalmente nós estamos conseguindo acender algumas luzes, Duda. Primeiro, você viu eu defender aqui muito tempo a CID, que é um imposto sobre a gasolina, porque a gasolina é poluente, não gera emprego e é cara. O governo tinha tirado o imposto da gasolina e com isso nosso etanol perdeu na competição com a gasolina e agora voltou o imposto da gasolina. Foi importante. O aumento da mistura, que eu havia dito aqui no último programa, tinha festejado com vocês, porque foi uma emenda de minha autoria numa medida provisória que permitiu aumentar. Só que depois que isso já era lei, o governo tinha um tempo para implementar e estava demorando. Dia 16 de fevereiro começa agora e a mistura vai para 27%. É outra coisa que vai dar um alento ao setor. Os municípios tinham tido uma mudança de tributação. E, por exemplo, Lençóis, Macatuba e Pederneiras, mencionar essas três cidades, perderam muito com isso. Todas cidades que tinham unidade produtora e que exportavam açúcar, tinha mudado a tributação e ela passou a ser feita lá no porto de embarque, Santos ganhando com isso. E as unidades produtoras ficando atrás. Nós fomos ao governador Geraldo Alckmin, ele percebeu isso, corrigiu e anunciou terça-feira. Então volta a arrecadação para Lençóis, volta a arrecadação para Pederneiras, volta para Macatuba. E nessa escassez que nós estamos tendo de energia vai ter aumento. Você lembra que eu alertei aqui, também desculpe dizer, não é? Eu falei, não é isso, mas nós fizemos uma análise, você me perguntou certa feita, eu falei assim, vai ter um aumento de energia, e eu até me lembro o número que eu falei, em torno de 30%. Olha, eu estava conservador. Apesar do governo dizendo que não ia ter nada, o aumento pode chegar em algumas regiões a 40%, 45%. É o aumento da energia. Então nós temos que aumentar a energia da biomassa, do bagaço da cana, e o governador assinou terça-feira um monte de medidas. Arnaldo, puxa, eu te perguntei de Brasília, você está falando isso. É porque nesse dia, quando eu saudei o governador por essa mudança, eu disse o seguinte: governador, o Brasil perdendo referências, o Brasil acertando e acenando por um modelo, e eu acho que o Joaquim Levy tem o meu apoio, porque ele precisava controlar a situação, né, para buscar fazer com que o reequilíbrio fiscal... O que é reequilíbrio fiscal, minha gente? É ter um equilíbrio entre o governo arrecada e gasta. De preferência, o governo devia poupar, porque ele tem muita dívida, e se ele poupa e começa a pagar essa dívida, é uma das razões que nós temos inflação, vai diminuindo. Porque a inflação é causada também pelo governo quando ele rola a sua dívida. Ele paga juros para rodar a sua dívida. Então, eu apoio o Levy nisso. Mas, se só ficarmos nisso, o nosso país vai crescer zero esse ano. Nada. Ou até menos do que isso. E o governador Alckmin, o que ele anunciou na terça-feira? Melhorou o tributo para a cogeração e diminuiu a incidência do tributo de o xarope de milho, amido de milho, diminuiu de 18% para 7%. E a água mineral aqui em São Paulo é o maior produtor de água mineral do Brasil, que era de 18%, ele baixou para 7% também. Então, num sinal ao contrário. Eu falei para você, Duda, que eu estou comemorando aqui um mês de secretário. Mas faltou um detalhe. O governador me demitiu da secretaria sexta-feira passada, tá certo? E eu voltei para a secretaria na segunda. Sabe por que aconteceu isso? Porque na sexta-feira, minha gente, eu tive que deixar, aí eu voltei a assumir o meu mandato, era o último dia, o sábado,
do meu mandato anterior, e eu tinha que estar lá, e no dia 1º eu tomei posse como deputado. Então eu participei da eleição lá, Duda. Qual que está o Tá clima, certo? Arnaldo? E na segunda-feira aí eu voltei, pedi licença de deputado, Claro. que eu posso voltar a qualquer dia, e passei a secretário. E o clima, você tem razão, um clima de absoluta confusão em Brasília. Né? Eu, para usar agora, estou de agricultura, né? Eu diria, período que vaca não reconhece bezerro. Tá certo? Então, um período muito delicado, a situação é muito preocupante. Primeiro, do ponto de vista da economia, né? Porque as coisas foram se acumulando. A tentativa de criar um clima artificial de manter a inflação fez com que a distorção do combustível e da energia contaminasse a economia como um todo. E agora, para se reorganizar, e digo, Joaquim Levy tem que ter força para fazer o que ele está tentando corrigir e estabilizar, mas nós vamos pagar um preço alto Muito por alto, isso. muito Uma alto. ressaca por conta disso. Segundo, do ponto de vista de projeto, o governo está perplexo. O governo não tem um rumo, tá certo? E Sem hoje, rumo. paralisado por conta das confusões políticas. Alguns dizem, Arnaldo, você é de oposição e a oposição não está deixando a presidente governar. Não. Não tem nenhum problema a oposição. A oposição é muito pequena. As contradições que existem são dentro do bloco do governo. As disputas que tem são dentro da base do governo. Os maiores questionamentos acontecem dentro dos partidos que compõem o governo. Então, é uma disputa na presidência da Câmara. A disputa não foi entre oposição e situação, foi entre o PMDB e o PT, que são os dois partidos do governo, no país. criando uma situação de um descontrole muito grave, tá certo? Acho que nós vamos, infelizmente, viver um período muito delicado esse ano e parece que até os próximos anos. Você, como engenheiro, qual o futuro da Petrobras, Arnaldo? Primeiro, a Petrobras é extraordinária, né? A Petrobras tem reservas muito significativas, poucas empresas têm reconhecidas e reservas como tem a Petrobras. A Petrobras tem uma tecnologia fabulosa, né? Em águas profundas, não há nenhuma empresa que tenha a tecnologia da Petrobras. Mas com o petróleo tão barato no mundo, o que significa hoje pesquisar ou tirar o petróleo do pré-sal? Difícil. Então, você fez, de novo, você faz perguntas porque você põe o dedo na ferida, né? Então, Petrobras tem um grande potencial. Tá certo? Arnaldo, mas hoje o petróleo abaixou e isso é um problema. Sim, tudo bem. Mas o que está acontecendo com as outras petrolíferas do mundo? Elas se prepararam para isso. Havia já uma certa previsão disso, né? Então, a Petrobras está nessa situação não pela baixa do preço do petróleo, porque isso teria comprometido a Shell, isso teria comprometido a British Petroleum, teria comprometido a Pemex mexicana, tá certo? E elas não estão numa situação como está a Petrobras. Então, o que houve na Petrobras foi, além da corrupção vergonhosa, hoje deslavada e a um nível que assusta todos, A maior do mundo ocidental, essa corrupção, né? sem nenhum paralelo, né? O volume Não de tem dinheiro paralelo. que significa, mas houve o que também? O enfraquecimento da meritocracia, quer dizer, as pessoas deixaram de ser promovidas por qualidade, por sua capacidade, passou a ser uma questão de trânsito político. Esse esquema de corrupção, para se estabelecer, precisava de pessoas de confiança, e os confianças eram os companheiros, não eram os funcionários qualificados da Petrobras. Então, Petrobras, choque de gestão, Petrobras recuperar a meritocracia e restabelecer aquilo que fez. Quando o Fernando Henrique, tá certo, pegou na Petrobras, transformou numa SA, lançou ações em bolsas, começou a fazer contrato de risco para a exploração de petróleo, a Petrobras viu nesse desafio da concorrência um estímulo. E ela cresceu como nunca, tá certo? E hoje se encontra nessa triste situação. Então, choque de gestão, meritocracia, para recuperar essa que é a grande empresa do país. Que deputado que entrou no seu lugar, né, para deputado federal? O deputado Mendes Tami, num primeiro momento. O governador Alckmin chamou três deputados federais até agora. Então, fomos o Duarte Nogueira, que foi para a Secretaria de Transportes, o Floriano Pêsaro,
que foi para a Secretaria do Desenvolvimento O Pedro Social. de que partido que é? PSDB, os dois. PSDB. Né? É. E eu, que fui para a Secretaria da Agricultura. Subiram um do PSDB, um excelente deputado, o deputado Mendes Tame, pessoa muito conhecida, até muito ligada ao setor da cana também, o deputado Lobineto, do PSDB, e o deputado Marcelo Aguiar, que foi do DEM. Agora o governador deverá, acho muito provável isso, é ele que decide, mas deverá chamar o deputado Rodrigo Garcia para poder assumir também o mandato. O Rodrigo, que é muito preparado também. Com isso, para nós é importante, particularmente o meu partido, porque assume o Roberto Freire, que é o quarto suplente. Isso é tá muito certo? bom isso. Que é o nosso presidente do PPS. Acho que o Alckmin tem obrigação de fazer isso, sinceramente. Então acho que aí vai fechar Aquele bem congresso a equação. Sem o Freire perde muito. Perde mesmo. Perde muito. É uma personalidade, né? E o Congresso vai ter um novo momento, né, Duda? A eleição do Eduardo Cunha para a Câmara. O que você acha? Eu acho que vai ser muito bom para a Câmara. É? Muito bom para a Câmara. Tá certo? O Eduardo Cunha tem tido uma personalidade importante. Esses dias, ontem eu passei o dia em Brasília, depois eu te conto exatamente o que eu fiz lá ontem, se tivermos um espaço aqui. Claro. Mas aproveitei na hora do almoço, porque tive atividades no Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, e aí fui na hora do almoço à Câmara, tá certo? Então, já se voltou ali, esta semana, na terça-feira, uma PEC, disciplinando a questão do comércio eletrônico. Começou-se o debate sobre a reforma política também. Está pautado a votação do orçamento impositivo, que eu acho que é um passo importante. Então, um ritmo ali de trabalho muito interessante, acho que já é consequência dessa situação nova na Câmara dos Deputados. Você acha que o Executivo não vai conseguir dobrar o Eduardo? Eu acho que ele, até porque é do PMDB, é base de apoio do governo, então ele não será um oposicionista. Né? Acho que ele vai acabar tendo, portanto, Qual um o diálogo relacionamento com o dele com o Executivo. vice-presidente? É próximo. É próximo? É próximo. Então ele vai ter um diálogo, mas não vai ter a subordinação ou submissão que um deputado, sendo do PT, teria ali na presidência da Câmara. O petróleo baixo no mundo, de desdobrar em duas perguntas, você acha que isso vai perdurar? E segunda pergunta, não prejudica também o setor alcooleiro? Então, você tinha feito até uma consideração que eu acabei não respondendo aí, mas não foi por delicadeza. Você perguntou o seguinte, o petróleo baixo compromete o pré-sal? Se o petróleo continuar nesse nível, o pré-sal fica muito arriscado. Os cálculos que nós temos competição, né? hoje do pré-sal, Duda, é que o barril de petróleo extraído tem um custo assim, operacional, sem constar aquilo que deveria ser o lucro das empresas que fazem diz isso. Que o custo é maior do que o preço que está o barril. O valor hoje, que a Petrobras diz, é de 55 $55. Então está no limite. O petróleo chegou a ser negociado há um mês atrás a 48. Hoje ele está em torno de 56, 57, tá certo? E o cenário que se imagina é de um petróleo, e aí isso é uma projeção para o futuro, que vai ficar nesse patamar em torno de 60 a 70. Tem gente que acha que pode baixar mais. Tem gente que acha que sobe, mas a maioria diz entre 60 e 70. Que levou? 60 e 70 é assim, ó. É meio no pré-sal. Se você derrapar um pouco na operação, fica mais caro. E aí não dá para tirar, tá certo? Então nós ficamos muito no limite. Isso vai causar para o Brasil uma situação de dificuldades e para o nosso etanol também, tá certo? Porque a esse preço do barril de petróleo, nós temos que ganhar muita competitividade no etanol, tá certo? Que é mais barato do que o petróleo, do que a gasolina extraída do petróleo, mas que nesse preço começa a ficar uma situação levou difícil. os países do Oriente a fazer essa política aparentemente suicida? Faliu a Venezuela já, né? A Venezuela quebrou com o petróleo tão baixo assim que não tem nem comida mais na Venezuela, né, Arnaldo? A situação da Venezuela é muito grave. Também repito, tem países que vão sofrer com isso, mas se prepararam. Lá não. Tem países que vão sofrer com isso, mas criaram infraestrutura. Você vê ali os Emirados Árabes,
que foram há 30 anos atrás, sinônimo de desperdício, mas hoje você vê o que se fez em Eles Dubai, faturam em turismo, aquela hoje é coisa de impressionante. turismo, e se tornar centro de referência. Por exemplo, o Catar, tá certo? É um centro de referência cultural. Os Emirados Árabes, que é diferente de Dubai, os Emirados Árabes são referência, sabe do que hoje, Duda? De medicina. Eles levaram os maiores polos. Então, Abu hoje, Dhabi, né? Abu Dhabi, tá certo? Então são centros de. Exatamente, Abu Dhabi, você tem razão. Tá me corrigindo, Duda, e correto. Abu Dhabi é um centro de referência em medicina. Então, buscaram os principais centros, desenvolver, incentivar pesquisa, eles vão se tornar um centro de migração, vai fazer recursos com relação E a muita isso. indústria E em aqui Abu Dhabi nós não hoje. nos preparamos, né? E a Venezuela não se preparou de uma forma. Eu vi. Por que Você é teve isso? em Abu Dhabi? Hein? Nunca estive. Na coisa foi o deserto conte pra nós irrigado, aí. fantástico. O deserto totalmente irrigado com mangueiras, você acredita? Que coisa. As árvores nascendo no deserto, impressionante. Eles usaram o dinheiro do petróleo bem. Por isso que eu acho que eles podem trabalhar com petróleo barato agora. A diminuição do preço, ela é razão de um aumento de oferta, e aí você diz, o que eles estão fazendo com isso? E é resultado também de um certo desaquecimento da economia mundial. Verdade. Né? E particularmente nos Estados Unidos, a questão da diminuição do consumo de petróleo vem pela exploração do gás de xisto, que substituiu muito o Estados petróleo. Unidos, Então, né? os Estados Unidos Os descobriram Estados Unidos dominou essa tecnologia do xisto. É. que é uma nova fonte energética. Para você ter uma comparação, Duda, é um negócio avassalador. Nós, hoje, pagamos pelo gás da Bolívia, tá certo? Em torno de $21 o BTU, que é assim que se mede o volume de gás. Este mesmo volume de gás, nos Estados Unidos, gás de xisto, custa $4. Então, por exemplo, a indústria nossa petroquímica não está conseguindo concorrer mais. Indústrias como a Braskem e outras não estão tendo fôlego. O ano passado, nós importamos só de produtos petroquímicos $32 bilhões. Que loucura. Né? Então, é um custo muito acentuado aí. O petróleo, acho que fica num patamar baixo de preço, não tão baixo como está. Se ele ficar num patamar um pouco superior, nós estamos falando de 60 a 70... Ele chegou a 120, parece, né? Não foi? Não, o petróleo já chegou a 148. 148. 148. 148. Aí ele baixou, ficou nos últimos 3 anos ali em torno de 100, tá certo? E agora teve essa queda por conta dessa questão do novo padrão energético dos Estados Unidos e também por um certo desaquecimento da Nessa China. fase do petróleo caro, os Emirados Árabes foram transformados no maior canteiro de obras do mundo. Eles investiram lá. Foi isso. Investiram lá. Foi isso. Aqui, o Brasil está investindo em Cuba, Venezuela, Argentina. Os parceiros do Brasil estão tudo quebrados no mundo. E o nosso setor do Que etanol, tristeza. embora essas notícias tenham tido agora, que dão um pouquinho de alento, né? Mas o quadro é aquele que nós já comentamos aqui. 60 usinas fecharam, Verdade. 74 em recuperação Muito triste. judicial, né? Numa situação que gerou milhares de desempregados e uma perda de um setor Você muito sabe, importante. honestamente, eu estou bastante pessimista, porque eu sei que o Joaquim Levy é um cara extremamente inteligente, e você é uma das pessoas que defende a presença dele ali. Mas crise, eu acho que não é assim, eu preciso de 80 bilhões, eu subo aqui, subo aqui, subo aqui, subo aqui. É um caminho perigoso, porque na hora da crise, ninguém honra os compromissos. Então, onde ele acha que vem o dinheiro no papel, pode não vir. Pode não vir. Ah, eu subo o álcool, subo a gasolina, o PIS, o COFINS, né? Imposto de renda subiu porque ela não autorizou a paridade, não é isso? Quer dizer, então, eu não sei se realmente esse dinheiro, que aparentemente ele já resolveu o problema com as altas que ele deu. Agora, a iniciativa privada tem limite ainda para aguentar mais esse aumento de impostos? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu adoro vir aqui para falar com vocês e adoro vir aqui para conversar com o Duda aqui.
Isso que o Dudu falou, gente, é tão importante. Eu acabei de fazer uma defesa do Joaquim Levy, mas ele está dizendo o seguinte, Arnaldo, e é suficiente? Todos nós sabemos que o Brasil começou um momento muito virtuoso quando algumas coisas foram feitas. Se liberou o câmbio porque ele tinha um artificialismo, se estabeleceu o chamado equilíbrio fiscal e até um certo superávit, ou seja, poupando para começar a diminuir a dívida, tá certo? E a lei de responsabilidade fiscal veio para dar uma organização nisso. E foi boa. Com isso, se combateu centralmente a inflação. E a ação do governo e a política monetária foi para combater a inflação. Isso que foi? Foi o fundamento do Plano Real. Com isso, o Brasil acalmou aquela espiral inflacionária, criou um clima de estabilidade, de previsibilidade, e o país começou a crescer. Aí veio o Lula, que manteve esses princípios. Se reconheça isso. E deu um passo a mais o Lula. Promoveu uma distribuição de renda importante. Então estava estabilizado, a economia crescendo. O Lula distribuiu, com isso a economia cresceu um pouco mais. Aí veio a Dilma. E o que a Dilma fez? Desarrumou isso. Primeiro, acabou criando um artificialismo. Ora valorizou o câmbio, ora não. E apesar do nome ter continuado câmbio flutuante, mas ela fez o Banco Central intervir. E deu um sinal que ora parecia que ia estimular as exportações, e num outro momento estimulou importação para controlar a inflação. A economia ficou tonta nisso. Hoje nós temos um grau de, pela primeira vez, nós não temos superávit nas exportações. Déficit. E nós temos déficit, nós estamos comprando mais fora do que nós estamos vendendo, e o tipo de coisa que nós estamos vendendo deteriorou. Porque o nosso perfil de exportações há 6 anos atrás era ter manufaturados. E agora nós só estamos exportando commodity agrícola, só matéria-prima. Tá certo? Segunda questão que ela introduziu, gastos acima. Então nós tivemos, pela primeira vez desde 2009, um grande déficit, foi anunciado isso em todos os jornais, você deve ter debatido isso de uma forma como aconteceu aqui. Então, por que precisa vir o Joaquim Levy? Para restabelecer o equilíbrio fiscal, para combater centralmente a inflação. Só que você botou o dedo na ferida. Você diz o seguinte, Arnaldo, isso é necessário? É. E a pergunta é a seguinte, e é suficiente? Não é suficiente. Não é. Porque hoje só o regime monetário de elevar os impostos e segurar a inflação não vai produzir o incremento da produção. De jeito nenhum. Tá certo? Volto no exemplo que eu falei na terça-feira. O governador Alckmin diminuiu o ICMS da água, facilitou tributariamente a cogeração, tá certo? Diminuiu o do xarope e amido do milho. Ou seja, é nesse sentido que nós precisamos fazer. Então, o Joaquim Levy não será suficiente se não tiver um programa, e esse programa significa força para a agricultura, eu quero, mas tem uma coisa que é central, e até para a agricultura isso é fundamental, que é a questão da indústria. Nós estamos vivendo um período de 4 anos, já vai agora completar 6, de desindustrialização do país. Os nossos polos industriais estão perdendo. Um montão de indústrias foram para a China. Na formação do nosso produto interno bruto, a participação da indústria diminuiu muito. Nós estamos perdendo o setor que hoje, na economia moderna, é o setor que pode fazer a diferença. Nós viramos fornecedores de matéria-prima para o mundo, né? E fica nada em troca, né? Triste situação. Assim. Nada em troca. Tem um montão de perguntas aqui, embora eu queria... Tinha bastante coisa que eu queria perguntar, mas vamos lá. O Jackson da Bela Vista está só elogiando. Que você é um cara fora de série, agradecendo tudo que você fez por Bauru e região, e que o Brasil precisa de político como você. Obrigado, Jackson. Obrigado pelo seu carinho. E cobranças não faltam. Está aqui o nosso Arnaldo Ribeiro, que agora está na chefia de gabinete aqui do prefeito Rodrigo, está já na porta, nosso presidente do PPS. Está aqui o Moisés Rossi, sempre me cobrando aqui compromisso com a nossa Bauru e com a nossa região. Vamos tentar corresponder. O Luiz Nicola, boa tarde, professor e secretário. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o secretário pelo aceite em gerir a pasta de maior evidência e importância nos dias de hoje. É o que está mantendo a balança brasileira ainda, né? E já emendar a seguinte questão. Como o senhor enxerga um município do porte de Bauru
perto de 400 mil habitantes, ter em seu departamento de água municipal um desperdício de 40% do nosso líquido precioso? É 45%, viu, Nicola? E a média nacional é 30%, só para melhorar a pergunta para o Arnaldo responder. Apesar do departamento ser uma autarquia do município, fato como esses não merece um olhar crítico do Estado? Eu acho que não tem dúvida. Eu acho que isso acontecendo não pode, não podia, e agora, se era pecado venial, como a gente chama, agora é pecado mortal. Então não podemos ter isso, né? Isso não se pode ter. Eu estou muito preocupado com a questão da crise hídrica, né? E na agricultura, isso vai atingir também, Arnaldo? Já está atingindo muito. Já está? Nós tivemos perda aí importante já de produtividade de algumas empresas, tal, de alguma produção, né? E quero contar um pouco o que nós estamos fazendo. Posso? Fazer, dar manchetes. Primeiro, eu chamei a nossa APD, o nosso Instituto Agronômico, e disse o seguinte: toda a pesquisa deve ser concentrada na busca e na difusão de variedades que são chamadas resistentes a estresse hídrico. Você tem feijão, um produz mais, um produz menos. Agora não basta ser o que produz mais. Eu quero aquele que produz com pouca água. Então nós identificamos isso, vamos começar a disseminar variedades. Feijão da seca, né? Feijão da seca, né? Então nós vamos fazer pesquisa. Cana também. Até uma cana que produz um pouco menos, mas que exige menos água, tá certo? Então, fazendo aí, dando sequência a esse momento, nós vamos ver. Então, nós vamos identificando cultivares que exigem menos. Vou começar um programa com os municípios, e eu quero aqui fazer um convite a todos os prefeitos municipais que quiserem topar fazer isso. Nós vamos fazer um grande programa de recuperação das nascentes e olhos d'água. Muitas estão assoreadas, com isso se comprometeram e nós queremos fazer isso, recuperar nascentes. Terceiro, eu falei do novo Código Florestal, nós estamos implantando aqui em São Paulo, tem que cuidar de mata ciliar e tem que cuidar de área de preservação permanente. Então nós vamos aproveitar isso também nesse momento para intensificar. Chamei todos os fabricantes de equipamento de irrigação e disse o seguinte: olha, choque de inovação. Tem que fazer mais com menos. Tem que ter muito menos água e tem que fazer, tá certo? Com que isso tenha uma produtividade melhor. Responderam bem, estão discutindo comigo e já começaram um programa, que eu quero até reconhecer isso, de visitar todos os produtores para regular equipamentos, para diminuir o uso da água, para dar mais racionalidade a isso. Então nós estamos fazendo algumas medidas que são estruturantes. Isso veio para ficar, Duda. Isso não é só um momento que nós estamos vivendo. Nós temos uma maior escassez agora, tá certo? E com isso nós vamos ter que repensar forma de produzir, forma de processar alimentos, tem que se cuidar tudo. E mudança de comportamento também das pessoas. Além dessa racionalidade, que foi a pergunta do Nicola, que tem que ser feita, tá certo? As pessoas também vão mudar seu padrão de consumo, de comportamento com relação a isso que agora todos sabemos é um bem farto, porém finito, né? Não é uma coisa que você pode usar com o desperdício que se fazia anteriormente. Arnaldo, o problema de água na capital, na nossa capital, é terrível. Uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes e, no fim, esse desastre hídrico mesmo em São Paulo. Tem algum projeto? Porque você pega todos aqueles países do Caribe, eles pegam água do próprio oceano. Quer dizer, São Paulo, na verdade, está a 80 quilômetros do Oceano Atlântico. Já se pensou nisso, numa desalinização? A distância é um problema e a altitude é um problema. Porque São Paulo está assim e você tem que puxar a água. Dizer, aquele petróleo sobe aquela serra metros, lá, né? Você tem. Eu acho que a altitude é pior do que a distância. É pior, é mais. Você requer muito mais energia para subir, né? Ali. Agora, nesse instante em São Paulo, as questões são do seguinte porte, de ação imediata, não é? Conceito. Primeiro, tem que diminuir o uso das pessoas. Convidar, e em alguns casos de exagero, tem que punir. Então, do mesmo jeito que o governador, eu acho que fez bem, ele fez um bônus para quem diminuiu,
quem gasta também de uma forma perdulária, casas que não têm responsabilidade, que troca a piscina uma vez por mês, a água, tudo isso, tem que pagar mais caro, Duda. É o jeito de sentir no bolso, porque não podem uns, que podem mais, tá certo? Ficar usando dessa forma, tem que pagar um pouco mais por isso. Segunda questão, nós temos que fazer, o governador está fazendo obras estruturantes, está trazendo ali da bacia do Paraíba para cá, algumas vão ter efeitos, são importantes para fazer. Terceiro, água de reuso, tá certo? As indústrias a Europa já faz isso, isso há muito tempo. Faz, né? nós não estávamos fazendo isso, que a Europa já dimensão faz precisa. Então tem um tipo de água, por exemplo, você usa uma água para resfriar caldeira. A caldeira funciona a alta temperatura, tem que ficar água passando ali que se evapora. Essa água não precisa ser tratada. Mas você vai gastar um não dinheiro precisa ser muito grande de potável. infraestrutura também para fazer isso, né, Arnaldo? Porque a água de reuso, ela teria que ter 2 encanamentos. Teria que ter Ou você ter formas de transporte adequado para isso. Nós já temos uma experiência em São Caetano, que é o Aquapolo, porque você tem grandes usuários. Eu acabei de falar da Braskem, Petroquímica, é uma grande usuária. Então ela está fazendo toda uma política já de pegar essa água, disponibilizar, fez uma negociação com a prefeitura que usa para obras urbanas, tá certo? Para limpeza urbana, para outras coisas. Então, tem uma água e a própria indústria tem água de reuso. Isso é importante. Outro aspecto, reservação de água da chuva. Aquela visão que nós temos de quando chove, faz aquela enxurrada. No Nordeste já faz isso, tem tecnologia disso no Nordeste, né? Nós temos agora uns tanques que estão feitos. No Nordeste se fez isso. Você tem um tanque central e tem uma rede de captação maior. Na agricultura tem o chamado tanque australiano, porque na Austrália se faz muito disso. Tem materiais os mais variados, tem desde metal que se pode fazer, tem alguns tipos de plásticos que se permite para isso, tem estruturas que você pode encher com ar e se tornar áreas de reservatório. Então, nessa questão, educação do consumo, água de reuso, reservação de água de chuva, são algumas alternativas que as pessoas não davam importância, tá certo? Os próprios governos não deram a ênfase necessária e que agora entra na pauta necessariamente. Quem consome mais água, as residências ou a indústria? Depende da cidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, as residências. O uso residencial é maior. Tá certo? Quando você tem uma grande fábrica num município menor, aí isso desequilibra. E tem fábricas e fábricas. Tem fábricas que usam no seu processo industrial um número maior de água. Por exemplo, fábrica de celulose usa isso de uma forma mais acentuada. Né? Nós tivemos ganhos interessantes também, e eu tenho cobrado isso dos nossos produtores e da nossa agroindústria. Por exemplo, você tinha a cana que chega para ser utilizada, e você tinha uma lavagem da água. Hoje tem métodos diferentes, mais racionais, que estão diminuindo muito esse uso da água para lavagem. E você tem uma destinação para a água. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo, vão produzir um efeito mais cedo ou mais tarde. E muitas indústrias já tratam a sua água e reaproveitam também, né? Tem sim. As de óleo, elas tem já sim. fazem tem isso sim. já, né? Tem sim. A Luarte aqui, próximo, é um exemplo interessante em Lençóis, não só porque ela tem na sua própria formação a questão de reutilização do próprio óleo, mas naquilo também que são os seus resíduos, tem um sentido muito atraente. A nossa CETESB tem sido exigente nisso, é importante, e criar essas alternativas de reutilização. Tem bastante pergunta, mas hoje eu não estou entrevistando o deputado, eu estou entrevistando o secretário. Então, eu quero que o meu telespectador veja o potencial de inteligência do nosso secretário e ocupando esse importante setor agrícola do estado de São Paulo. O Pedro Valentim, vamos ver o que ele fala. Ele manda um abraço para você e fala... Muito obrigado. Duda, a ação impetrada no TJ, que derrubou os vales-compras dos servidores inativos e pensionistas, foi iniciativa do Rodrigo Agostinho, através da Secretaria de Negócios Jurídicos. Alega o prefeito que só tomou essa medida por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Mas o mesmo tribunal também disse que era ilegal pagar aditivos milionários para a empresa Lacom. Mas, estranhamente, desta vez, o prefeito não seguiu a recomendação. Por que 2 pesos e 2 medidas? Está aí a interrogação
do Pedro Valentim. Chico Maia, secretário da Agricultura de Bauru. Olha aí, olha o Chico Maia. Boa tarde ao professor Duda e ao secretário de Agricultura, Dr. Arnaldo Jardim. Hoje comemoro 2 anos à frente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Bauru. Gostaria muito de receber como presente que o município seja contemplado com o programa Melhor Caminho para a melhoria das estradas rurais. Estamos com muita expectativa com a vossa gestão na agricultura do Estado de São Paulo. Um grande abraço e conte conosco nos projetos de fortalecimento da agricultura paulista. Muito obrigado, Você conhece Chico Maia? Conheço, sim. E o Chico me deu a honra. Chico é gente boa. No dia que eu tomei posse lá, viu, Duda? Muito obrigado, viu? Fiquei muito contente, Chico, com sua presença. Vamos fazer muita parceria. Essa questão até desse programa de nascentes, eu queria depois conversar com você para fazermos isso. Mas ele me fez uma solicitação objetiva, que é do programa Melhor Caminho. Não sei se você conhece, Duda. É um programa que é tocado pela Secretaria, através de uma empresa que nós temos, a Codasp. Ele não é, então, para a estrada pavimentada, é para a estrada de escoamento da produção. E o que tem de bom, e aí os nossos técnicos são muito zelosos com relação a isso, é que estrada de terra, a grande inteligência é você saber controlar a água, né? Porque é a água que vem e faz um estrago se você não tiver uma declividade adequada, se não tiver aqueles momentos em que a água pode ser ali extravasada, e você usando bem isso, você pode até transformar em pontos de reservação. Então, esse conceito do melhor caminho é bom, faz de uma forma eficaz e nós temos muito orgulho. Chico, eu não consigo te responder de imediato, tá certo? A inclusão de Bauru no melhor caminho. Nós estamos agora redefinindo com o governador o volume de recursos que vai ter e as cidades que serão atendidas. Mas me mostra exatamente qual estrada que seria prioritária e nós vamos trabalhar juntos buscando incluir Bauru nesse programa. Muito bom, Chico. Vou fazer uma última pergunta e já deu 50 minutos de programa só. Na rede social Facebook, segundo a Agência Nacional de Águas, a culpa não é do banho. O Brasil é um dos países mais ricos em água do mundo, com cerca de 13% de toda a água doce do planeta. Mas o maior consumidor de água no país é o agronegócio, 72%, que tem a produção voltada para a exportação de soja, carne bovina e suína, para se ter uma ideia. Só em 2013 o agronegócio gastou 200 trilhões de litros de água, o que equivale a 200 sistemas de canteiras cheios. O governo e a empresa tentam colocar a culpa apenas na natureza pela falta de chuva para encher os reservatórios e tentar colocar sobre a população a responsabilidade de solucionar o problema da economia de água. Mas a verdade é que o uso doméstico equivale apenas a 6% do consumo de água do país. Quem que é a pessoa que indagou? Não tem jornalismo para a pergunta? Tá. Não, eu pensei só porque eu queria. Primeiro, tá sem nome aqui. Eu quero agradecer essa pergunta, que ela é muito importante mesmo. Hoje tem um artigo muito interessante, Duda, do professor Washington Novaes, que é uma pessoa muito conhecida, das pessoas que zelam pela questão ambiental no estado de São Paulo. Ele sempre publica às sextas-feiras e hoje tem lá um artigo importante. No meio do artigo, ele até cita um artigo que eu publiquei a semana passada sobre a questão do etanol. Ele discute a questão dos preços do petróleo, como você discutiu aqui. E ele fala, puxa vida, até quanto o etanol vai resistir? Será que é isso mesmo? Nós vamos ter que ter uma opção por uma matriz energética. Então, a você que fez a pergunta importante, tá certo? Eu acho que esse momento de crise redefine também conceitos. Eu já vi esses estudos dizendo o seguinte: para você produzir 1 quilo de carne, você consome 12 mil litros de água. Tem dados assim. Então, como é que você faz o cômputo disso? Assim, poxa vida, então para produzir 1 quilo de carne, tem que ter uma área de pasto. Quanto que chove nessa área de pasto? Depois você tem que alimentar o animal com determinado tipo de adubo. Então, quanto que você consumiu na produção desse adubo?
e depois você tem que fazer um processo de abate do animal, e isso você usa. Tem uma diferença, e eu acho que então, essa conta ficaria infinita, e nós vamos ter que rediscutir, que me faz discordar da forma como esse número foi apresentado assim. Porque quando você tem medidas que são utilizadas na produção agrícola, essa água volta. Como é que você mede exatamente o que você tem num quilo de carne que chega na mesa, chega no açougue para se fazer? Será que é essa conta de ter 12 mil litros d'água? Ou você olha no quilo quanto que tem de água ali, naquele quilo de carne? Então são formas distintas de fazer a conta. Quando você tem um E a hora que você assa a carne, ela se incorpora ao meio ambiente também. Quando você tem um consumo, que é um consumo, por exemplo, humano, ele tem uma determinada destinação. Claro. No caso da natureza ou da área rural, a água que você tira, ela se incorpora ao ciclo. Ela não é jogada fora e ela some na natureza. Na hora que você está fazendo uma carne, o vapor está indo para o meio ambiente. Então, as coisas todas acabam se reintegrando aí. Acho que nós temos que ter disciplina. Agora, só um segundo, talvez você consiga me responder isso aí. A única coisa que eu não concordei é com a soja. A soja depende só da chuva. Onde usa água na soja? Porque irrigar plantação de soja milhares de hectares. Tem algumas regiões que se irriga a soja. É verdade. Não é a maioria, mas tem regiões que se irrigam a soja. Tá certo? O estado do Mato Grosso, que é o maior produtor, por exemplo, não irriga. A irrigação é muito pequena. Não tá certo? irriga. Então você tem algumas regiões que se irrigam, não é a maior parte da irrigação que se faz. E também o ciclo climático não tem fronteiras, né? Você sabe disso que perguntou. Quer dizer, então o fato da soja ser exportada não significa que você está jogando a água fora. Quer dizer, o que você usou, então, também um cálculo, 8 mil litros para produzir a soja, a água não foi embora, não foi levada com a soja embora para aquilo que se faz. Então, tem um processo de reutilização, tem um processo de ciclo e a crise já tem uma virtude, que é novos padrões que estão sendo discutidos, novos comportamentos e esse próprio debate que vai ser feito também. Eu, como secretário da Agricultura, vou defender sempre que a agricultura também faça a sua lição de casa. Nós temos gente que pega água sem outorga, não pode. Nós temos equipamentos de irrigação que são perdulários, não pode, vai ter que ter eficiência. E nós temos outras iniciativas positivas que estão sendo feitas de recompor a mata ciliar, de agora preservação das nascentes, que nós temos que valorizar porque sempre foram importantes e agora são vitais para o nosso futuro. Arnaldo, tem cheio de perguntas aqui, mas infelizmente nós fizemos o programa mais comprido dos últimos 3 anos, viu? Você gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Bem, eu não sei como é que vai funcionar, Duda, mas se depois, se é possível, você me passar algumas perguntas, se tiver e-mail, eu faço questão de responder aí. Agradeço muito a você, Duda, por essa oportunidade. A você que perguntou, muito obrigado. A você que eu não tenha respondido, desculpas. E eu que já tenho abusado tanto desse espaço aqui, vou agora, espero, como secretário da Agricultura, ser mais frequente aqui, Duda. Porque tem questões que dizem muito, ainda mais próximo da situação da população. Eu quero ser um bom secretário da Agricultura, mas não quero perder também a minha atuação lá como deputado, viu, Duda? Então, você até falou assim, eu vou fazer agora mais concentrar na parte da agricultura, mas continuo tendo a responsabilidade de votos que eu tive aqui na região toda, vou continuar fazendo esse trabalho de representação dos parlamentares e também com vocês discutir a situação nacional. Muito obrigado a vocês que tiveram paciência de nos ouvir aí, prestigiar a nossa TV Prevê. Muito obrigado, Duda, pelo carinho, pelo estímulo que nunca nos faltou. Viu? Olha, eu tenho certeza que o Estado de São Paulo está trazendo para a sua administração um intelectual de primeira linha, um técnico, um engenheiro técnico fantástico e que tem tudo para ser um secretário de primeira linha. Eu faço questão de acompanhar esse trabalho seu nesses 4 anos aí, viu? Por favor. Tá? Até como um admirador da sua carreira política. E cobrando também sempre. Falou? Eu agradeço a sua audiência. Você lembra do Deide Lima? Lógico.
Lembra? Ó. O Tidei de Lima está fazendo... Foi secretário da Agricultura. Virou aluno, está fazendo direito na instituição Toledo de ensino. E foi secretário da Agricultura. Foi secretário da Agricultura. Ó, o Tidei, parabéns, olha aí. Que bacana. E Tidei é engenheiro também, como Sim, você. sim. Né? Mas não sabia Engenheiro que ele como estava você. fazendo direito Fazendo agora? direito, começando direito. Que Parabéns, Tidei. Esse é um curso bonito, né? Curso bonito, acho que qualquer um gostaria de fazer. Um abraço para você, Tidei. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Proibida. Tchau.